tua carreira profissional, Não. tu teve outras... Não, é porque eu tive alguns trabalhos lá, mas foram pontuais. Já eu, como adolescente, realmente trabalhando ali 2 meses de férias, num setor, fazendo algo específico, mas não era um trabalho de executivo, era um trabalho, era uma força de trabalho que estava lá num operacional para ajudar. E não mais só naquela coisa da brincadeira de selar carta, de relacionar cheque, que era um trabalho, mas assim... Não era o dia inteiro, não tinha hora para entrar e hora para sair, sabe? Era aquele momento que meus pais colocavam a gente lá por algumas horas. Mas tu falou que tu trabalhou com o Newton alguma época? Sim, a gente teve uma distribuidora de móveis para escritório. Ah, tá. Então a gente eu passei... Eu queria saber a tua experiência antes da Cearense. Ah, tá certo, foi essa loja. Tanto apanhei quanto levei com ele nessa loja. Foi. Porque na verdade eu não era meu projeto trabalhar nessa empresa com ele. Meu pai recebeu uma loja arrendada para pagar uma conta de um cliente. E aí convidou meu marido para gerir essa loja. A loja começou a dar certo, uma lojinha no centro de móveis de aço. E era por isso que o cliente, né, ele comprava aço, e aí beneficiava, entregava o produto acabado, meu marido vendia, transformava num recurso, pagava com o principal, pagava a dívida antiga e o restante foi aumentando os ativos da empresa, até que chegou uma hora que meu pai disse, o que sobrar, né, é teu. E aí ele disse assim, eu quero montar outra loja. E meu pai disse, não monte outra loja não, monte uma distribuidora. E aí a linha entra de sócia contigo. E assim, eu entrei de sócia sem nem meu pai me perguntar se eu queria. Entendeu? Meu pai foi teu empresário aí. Foi meu empresário, foi ele negociou meu passe, foi. E aí eu trabalhei dos meus 19 aos 26, 25, por aí, 26 com meu marido nessa loja, que era o período que foi difícil o meu início de vida de casado. Porque era faculdade, era trabalho e era menino. Filho recém-nascido, né? Nossa, foi muito difícil, foi muito difícil. E meu marido fez o favor de dizer pro meu pai que ele tinha condição de bancar a vida da gente e meu pai pagava a minha faculdade e o resto era a gente, né? Então, assim, e aí eu comecei a acelerar muito a minha faculdade para conseguir dar conta, então eu trabalho... Você fez o que, o Infor? Unifor, fiz administração. Certo. Então, teve uma época que eu fazia 7 cadeiras por semestre para poder tu se formou em terminar. 2004, que foi o ano que eu engravidei da minha segunda filha. Na verdade, a única coisa que eu não planejei na minha vida foi a gravidez do meu primeiro filho. Mas foi um presente de Deus, né? Ter engravidado dele. Foi difícil o início, mas eu acho que foi muito bom. Propósito. Tem um propósito. Engrossou, né? A casca de um jeito, sabe? Foi interessante porque uma vez eu fui fazer um treinamento com os outros diretores, eram todos mais velhos, e a equipe, a empresa, né, que fazia análise da ficha dos participantes, não aprovou a minha, porque eu era mais nova do que todo mundo. E aí a gestora de RH da época disse, mas ela é casada e tem 3 filhos, eles deixaram eu participar. Que eles entenderam que mesmo eu sendo mais nova do que o restante do público, em função de ter os 3 filhos, tinha um viés que elevava, né, talvez a maturidade, não sei, mas eles mencionaram isso. E, então, assim, voltando, né, a história, porque é o gancho, né, você pega um gancho, aí volta e depois vai e volta. E aí eu trabalhava com meu marido nos horários em que eu não estava na faculdade e nos outros todos eu estava na faculdade, ou pegando meu filho, né, que era naquele caminho que eu fazia, ou fazendo feira e cuidando da casa e tal. Então, eu fazia feira meia-noite. Eu chegava no meu horário no Pão de Açúcar, o povo já conhecia, no Pão de Açúcar da abolição na época, que a menina novinha, que ia de madrugada fazer a feira, chegava em casa umas 3 horas da manhã. Porque aquele era 24 horas, né? Era 24 horas. E aí chegava, organizava tudo para de manhã, no dia seguinte de manhã, tá pronto a levar o Nicolas pro colégio, ir pra faculdade, estudar, voltar, ir pra loja de móveis. E tu ainda fazia cadeira à noite, né? Porque fazia 7 cadeira à noite para poder conseguir, conciliar tudo. E meu pai e minha mãe, a minha mãe um pouco mais, mas meu pai nem sabia que eu passava por privação naquela época.
Eu não passava por necessidade, eu tinha comida, eu tinha casa, eu tinha, né? Meu filho estava no colégio, tal, tinha plano de saúde, mas eu passava por privação. E foi uma dor boa, Te construiu, né? foi uma dor boa. Eu acho que é ruim, você não deseja isso para um filho. Eu não consigo olhar para os meus filhos e dizer, eu quero que passe por alguma coisa para poder crescer. Mas é duro dizer que faz bem. É duro você olhar para alguém que você ama e dizer, faz bem, sabe? É. E aí depois meu pai descobriu e sentiu. Ele chegou para mim para dizer, minha filha, eu não sabia que você... Porque quando eu casei, meus pais se separaram naquele ano. E foi muito duro para os dois, a separação. Então eu não queria ser mais um peso para eles. Mas Tu evitava, né? Mas eu era marinheira de primeira viagem, eu tinha um filho pequeno e tal. E foi tão puxado aquela época que tinha final de semana, que eu tinha trabalho da faculdade para fazer, óbvio, né? Tinha que fazer o projeto final, tinha N coisas assim, e filho pequeno. Tinha uma hora que meu marido não aguentava. E ele dizia para mim assim, amor, deixa eu fazer teu trabalho da faculdade um pedacinho, vai ficar com o Nicolas que eu não tô mais aguentando. Porque menino pequeno é puxado, né, pra todo mundo. Não, não é rapaz, fácil. olha, tem filho, a gente ama, mas os bichinhos dão um trabalho e quando cresce dão preocupação. Porque eu não durmo com as minhas filhas quando vão pras festas. Meu filho é mais caseiro, minhas filhas saem. Não durmo, eu passo a madrugada todinha mandando mensagem pra uma, mensagem pra outra, mensagem pra uma pessoa que trabalha com a gente, que fica monitorando, que vai pegar e tal. E mensagem para amigo, às vezes, quando não consigo falar com elas. Mas, graças a Deus, eu tenho... Os meus filhos, eles são muito... Acho que eles são muito obedientes, assim, de respeitar quando eu digo que sim ou que não. Pode até dizer assim, poxa, mamãe, mas tal, mas entende, mesmo já estando mais velhos e às vezes os pais dos amigos comentam, poxa, Aline, tu não deixou a Kika ir para aquela festa, todo mundo foi e ela queria, te ligou, pediu de novo, mas quando tu disse que não, ela realmente não foi, ela ficou aqui em casa e ela não foi pra festa, porque ela podia ter dito, mamãe deixou eu dormir na casa da minha amiga e só pra despistar, né? E não, ela disse, eu vou dormir aqui na casa da amiga, o irmão da amiga foi, e ela ficou lá e não foi pra festa de verdade, sabe, assim. Então isso vai gerando essa confiança, eu digo muito pra eles, meus filhos, a confiança a gente conquista. Ah, não confia em mim. É porque confiança é uma coisa que se conquista. É verdade. Né? E aí eles têm conseguido conquistar, só que aviso aos navegantes, já que você disse aqui é como se fosse uma videobiografia, né? Confiança a gente também perde, né? Então, a gente tem que ter o cuidado para poder não perder algo tão importante, tão nobre, né? E aí não é só questão de pai com filho, né? É dentro da empresa mesmo, né? No time. Você tem que estar ali o tempo inteiro, sabe? Buscando isso. Assim também como conquistas. O que te coloca no topo não vai te manter lá. Não assegura que você vai continuar lá, né? Tanto que a gente deu tantas derrapadas. Né? Meu pai deu uns cavalos de pau aí nos últimos anos, mas que Deus foi generoso porque deu certo, né? Abençoou. Abençoou. A gente, assim, esse perrengue que você passou no começo da sua vida, né? Quando a gente está no meio do furacão, a gente não entende, né? A gente fica se questionando, né? Deus, por que está acontecendo isso? Mas eu acho que eu fui meio burra. Ou eu fui meio burra, ou eu fui abençoada mesmo, assim, porque eu sempre gostei de pensar que eu ainda ia entender o que estava acontecendo. Eu sempre gostei de pensar assim. Não, ainda vou entender o que está acontecendo. Eu também acho. Né? Talvez tenha sido isso. Um dia isso vai fazer sentido. Um dia eu vou entender. A gente não... Né? A gente vê tanta coisa na vida, né? E tem gente mais velha que fala muito sobre isso, que faz sentido. Então, eu li um livro muito lindo, eu indico super esse livro, que é A Bailarina de Auschwitz, escrita por uma pessoa que viveu o Holocausto. Edith Eva, o nome dela. O nome da minha avó, Edith. E ela viu o Holocausto, ela decidiu escrever esse livro aos 84 anos, até agora na pandemia ela ainda era viva, com mais de 90 anos, e ela trabalha curando pessoas que têm trauma pós-guerra, né? Vixe.
esses gente tá grandes no meio de uma momentos, guerra, né? exato. Então, assim, ler algo vindo de uma pessoa que passou por tanta coisa, gostar dessa escuta de maneira orgânica mesmo, sabe, natural, eu acho que essa é a sorte, essa é a bênção. E algumas coisas na nossa vida, a sorte é a gente nascer com essa chaminha, sabe? A chaminha para escutar, para aprender com os conselhos. A gente tem N formas de aprender, né? É caindo, é apanhando, a gente aprende muito apanhando. Mas, pô, tem um jeitinho melhor, né? Que é escutando os outros. Então, aqui é um bom lugar para você. Exatamente. E aí eu vou lembrar da frase do Fernando Cirino. Casernete, é muito melhor a gente aprender com o erro dos outros. É muito mais barato. É mais barato, é verdade. Entendeu? Então, assim, e aí eu acho que a minha sorte foi nascer com essa. Mas tudo, aquela história, tudo tem um propósito. Então a gente, você se emocionou aí quando você falou, mas quando a gente vai olhar e fazer uma análise, e aí eu faço a análise aqui da parede aqui, eu digo, cara, eu fico reclamando dos meus problemas, mas quando eu lembro dos meus convidados aqui, falando deles, eu digo, cara, eu não posso reclamar desses meus problemas. Tu disse que ia monetizar esse painel, que ia quantificar, né? Acho que se tu for juntar o litro de lágrima que deve ter aí... Muito. Tem a lágrima aí, tem a suor. Aqui tem do que passou fome, do que quebrou 6 vezes, tem de tudo aqui. Verdade. Tem de tudo. Então, assim, são histórias sensacionais que a gente ouve e aprende, porque aquela história, lembrando o que eu acabei de falar do Fernando Cirino, é melhor aprender com o erro dos outros.